Máquinas capazes de aprender. É um assunto que assusta algumas pessoas, surpreende outras, mas sem dúvida faz barulho por onde passa. Hoje a gente vai ver o básico sobre aprendizado, os seus tipos. O aprendizado da máquina pode ser comparado ao dos seres humanos no sentido de que ele vem com a experiência. Ninguém diz para a máquina como chegar na solução. Ela vai experimentar o problema várias vezes e criar o seu próprio modelo da solução. Essencialmente, e falando de forma genérica, isso significa reconhecer padrões. E como eu falei no meu último vídeo, quanto mais informação você tiver, ou seja, quanto mais experiência você tiver, melhor vai ser o aprendizado. Isso porque vai ser mais fácil de reconhecer o padrão. Vamos pensar, por exemplo, naqueles testes de lógica. Eu digo uma sequência e você tem que dizer o próximo número. Se eu te dar uma sequência de 1 ou 2 números, dificilmente você vai saber qual é a regra que gere aquela sequência. Mas quanto mais números eu te apresentar, mais fácil é de enxergar o padrão. Esse, inclusive, é um exemplo de um dos tipos de aprendizado, o supervisionado. Você conhece alguns casos solucionados e a partir disso você consegue deduzir um caso desconhecido. Esse tipo é muito usado, por exemplo, para problemas como reconhecimento facial. Vamos supor que eu quero que a minha máquina reconheça pessoas. Vou usar como exemplo o Átila do canal Nerdologia, que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas se não conhecerem, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Bom, no caso do aprendizado supervisionado, o que eu tenho que fazer é alimentar essa minha máquina com várias fotos e vários vídeos do Átila e colocar um rótulo nessas imagens, que na prática significa dizer para ela, olha só, esse aqui, todos esses aqui são o Átila. Então o que vai ser feito é uma coleta de características de cada uma daquelas imagens para criar um padrão, um modelo de características do rosto do Átila. Feito isso, toda vez que eu apresentar uma nova foto e perguntar quem é essa pessoa, basta comparar o modelo de característica que ela criou a partir dos outros dados com as características da nova foto sendo apresentada. E se as características baterem, significa que provavelmente essa nova foto também é do Átila. No caso do não supervisionado, a máquina não recebe nenhum feedback, não tem nenhum tipo de rótulo, você só faz entregar os dados e dizer, ó, se vira, agrupa aí do jeito que você quiser. Eu vou manter o mesmo exemplo para vocês seguirem a mesma linha de raciocínio, mas vamos supor que agora eu tenho várias fotos não só do Átila, mas também do Pirula, que inclusive é outro canal que vale a pena vocês visitarem, o link também vai estar aí na descrição do vídeo. Ok, vamos supor que eu tenho todas essas imagens e eu quero que um aprendizado não supervisionado categorize elas. O aprendizado não supervisionado vai analisar cada uma dessas imagens individualmente, criar um modelo de características para cada uma delas e então fazer uma coisa chamada clusterização, que basicamente é agrupar os dados que são mais parecidos. Isso pode ser feito, por exemplo, encontrando uma característica dominante. Vamos supor, a título de ilustração, que o cabelo do Pirula seja uma característica dominante, porque é um padrão forte encontrado em várias fotos e que não existe nas outras fotos. Então, uma possível forma de agrupamento seria um grupo de cabelo comprido e outro de cabelo curto. Mas isso é só um exemplo, não tem como prever os tipos de categorização ou baseado em que característica o aprendizado não supervisionado vai agrupar os seus dados. Mas essa é justamente a ideia. Essa técnica de aprendizado geralmente é usada quando você precisa encontrar padrão nos seus dados. Lógico que no exemplo que eu dei aqui, ele nunca chegaria nos rótulos Pirula e Átila. Isso porque esses nomes não são características visuais. E se a minha entrada de dados foram fotos ou vídeos que são recursos visuais, certamente a categorização vai ser feita baseada em características também visuais. Mas essa técnica também pode ser usada mesmo que você conheça o padrão do seu problema. Isso porque quando você cria os rótulos, quando você define o padrão, o que você está fazendo na verdade é limitando a busca da máquina. Ela não vai procurar por novos padrões que talvez nem você tenha visto. Por isso as técnicas mais recentes de aprendizado não supervisionado às vezes conseguem resultados superiores aos dos seres humanos, justamente por enxergar além do que a gente consegue ver. E por fim, mas não menos importante, o aprendizado por reforço. Esse tipo é parecido com o não supervisionado porque os dados também não são
são rotulados, mas existe um tipo de feedback na forma de recompensa caso o sistema execute ações positivas ou punições caso ele execute ações negativas. Eu não vou conseguir manter o mesmo exemplo do reconhecimento facial, eu sei que vocês estavam gostando de ver as caras do Átila e do Pirula, mas eu vou trocar de exemplo, vou usar aqui um jogo de videogame. Imagine que você começou a jogar um jogo e você não leu as regras, você não faz ideia das instruções. O que você vai fazer é experimentar uma ação ou um conjunto de ações e perceber que em alguns casos você consegue aumentar sua pontuação, conseguir um bônus, não sei. E em outros casos você prejudica a sua vida, perde poder ou até morre de uma vez. E quanto mais você for jogando, melhor você vai conseguir entender as regras do jogo, mesmo que ninguém nunca tenha te explicado, mesmo que você nunca tenha lido as instruções. E você vai aprender a jogar sem nunca ter sido ensinado. Você vai aprender com a sua própria experiência a partir de feedbacks de recompensa e punição. E é exatamente assim que funciona o aprendizado por reforço. Às vezes você não sabe o padrão de ações necessários para chegar na solução, mas você sabe o que é um resultado bom e o que é um resultado ruim. E só com essas informações você consegue dar um feedback para o sistema de aprendizado por reforço e ele mesmo vai encontrar o padrão de solução. Bom, esses são os 3 tipos de aprendizado. Alguns deles têm subtipos, mas como eu disse, eu quis manter o básico sobre aprendizado aqui. E a minha ideia daqui pra frente é fazer mais vídeos sobre aprendizado, porque meio que é o que eu quero fazer no meu mestrado. Então vai ser bom pra mim, porque honestamente a melhor forma de aprender que eu conheço é tentando ensinar, e vai ser melhor pra vocês porque vocês vão ganhar esse aprendizado junto comigo. Eu espero ver vocês de novo semana que vem. Eu posto vídeos toda segunda-feira no finalzinho da tarde. Um abraço e tchau!